Olá, seja muito bem-vindo ao curso ESG Além do Compliance, Criando Valor Sustentável. Antes de começarmos essa jornada transformadora, eu preciso te pedir algumas coisas importantes para você aproveitar ao máximo este conteúdo. Primeiro, procure se acomodar bem. Escolha um lugar tranquilo e confortável para estudar, de preferência sem barulho e sem interrupções. Se puder, use fones de ouvido para ter uma concentração melhor e se tiver como assistir na TV, melhor ainda, a experiência fica muito mais imersiva. Ah, e pega um papel e uma caneta aí para fazer suas anotações, porque vamos falar de conceitos e práticas que você vai querer revisar e aplicar no seu negócio. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, combinado? E deixa um comentário aqui embaixo dizendo de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber de onde vêm os nossos alunos. A inscrição é muito importante, porque assim você fica por dentro de todos os próximos cursos que vamos lançar. Agora vamos ao que realmente importa. Este curso foi criado para transformar sua visão de sustentabilidade em uma verdadeira vantagem competitiva. Não estamos falando de ESG apenas como obrigação ou compliance, estamos falando de como integrar práticas ambientais, sociais e de governança de forma estratégica para gerar valor de longo prazo. Vamos explorar como ir além das exigências regulatórias e criar um impacto positivo duradouro que beneficie a sua empresa, a sociedade e o planeta. Preparado? Então vamos começar. Vamos começar pela parte 1, entendendo o que é ESG e por que ele vai muito além do simples compliance. ESG é uma sigla que vem do inglês Environmental, Social and Governance, que em português significa práticas ambientais, sociais e de governança. Mas o que isso significa na prática? O E de Environmental se refere ao impacto ambiental da empresa, como ela lida com recursos naturais, emissões de carbono, gestão de resíduos, uso de energia. O S de social diz respeito às relações com pessoas, colaboradores, comunidades, diversidade, condições de trabalho, impacto social. E o G de governance trata da governança corporativa, transparência, ética, estrutura de gestão, combate à corrupção. Agora, muitas empresas encaram ESG apenas como compliance, ou seja, como uma obrigação legal que precisa ser cumprida para evitar multas ou problemas regulatórios. Elas fazem o mínimo necessário, preenchem relatórios, marcam as caixinhas e pronto. Mas isso é desperdiçar uma oportunidade enorme. ESG vai muito além do mero cumprimento de normas. Quando você integra essas práticas de forma estratégica, você não está apenas evitando riscos, você está criando valor. Empresas que levam ESG a sério atraem mais investidores, conquistam clientes mais conscientes, retêm talentos melhores, inovam mais e constroem uma reputação sólida. Ao longo deste curso, vamos entender como essas práticas podem ser integradas estrategicamente na sua organização para impulsionar o valor organizacional e a sustentabilidade de longo prazo. Porque ESG bem feito não é custo, é investimento com retorno garantido. Vamos aprofundar agora no conceito de ESG, porque é fundamental entender que estamos falando de algo muito além do básico. Como já vimos, ESG significa Environmental, Social and Governance, práticas ambientais, sociais e de governança. Mas eu quero reforçar uma coisa muito importante. ESG não é apenas um checklist de compliance que você preenche uma vez por ano para mostrar para os auditores. Isso é uma visão completamente limitada e equivocada. ESG é uma filosofia de gestão, é uma forma de pensar e operar o negócio. Quando você realmente abraça o ESG, você integra a sustentabilidade na estratégia de negócios, desde o planejamento até a execução. Você não trata a sustentabilidade como um departamento isolado. Você faz dela parte do DNA da empresa, da cultura organizacional. Vamos entender cada pilar de forma mais profunda. A gestão ambiental responsável significa olhar para o planeta não como um recurso infinito a ser explorado, mas como um sistema delicado que precisa ser preservado. É reduzir emissões, usar recursos de forma eficiente, pensar em economia circular. O impacto social positivo significa reconhecer que a empresa existe dentro de uma sociedade e tem responsabilidade com as pessoas. É tratar colaboradores com dignidade, promover diversidade e inclusão,
contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde você atua. E a governança transparente significa gerir a empresa com ética, com clareza nas decisões, com prestação de contas, com estruturas que evitem conflitos de interesse e corrupção. Quando você integra esses 3 pilares de forma genuína, você não está apenas cumprindo obrigações, você está construindo um negócio mais resiliente, mais valorizado e verdadeiramente sustentável. Agora vamos entender a origem do ESG e sua evolução ao longo do tempo, porque conhecer essa história ajuda a entender por que esse tema se tornou tão importante. Tudo começou em 2004, quando a Organização das Nações Unidas, a ONU, cunhou oficialmente o termo ESG através de um relatório chamado Who Cares Wins, que em português significa Quem se importa vence. Esse relatório foi um marco porque mostrou que empresas que se importavam com questões ambientais, sociais e de governança não apenas faziam o bem para o mundo, elas também tinham melhores resultados financeiros. Nos anos 2010, houve uma adoção crescente do conceito. Investidores institucionais, fundos de pensão, gestores de recursos começaram a incorporar critérios ESG nas suas decisões de investimento. Eles perceberam que empresas com boas práticas ESG apresentavam menos riscos, eram mais inovadoras e tinham melhor desempenho no longo prazo. Isso criou uma pressão de mercado para que as empresas levassem o tema a sério. E hoje, ESG se tornou um imperativo global. Não é mais uma prática voluntária para empresas que querem se destacar. Está se tornando uma exigência regulatória em diversos países. A União Europeia, por exemplo, tem regulamentações cada vez mais rigorosas. E além da regulação, ESG virou um fator competitivo essencial. Empresas que não se adaptam estão perdendo acesso a capital, perdendo clientes, perdendo talentos. Então, o que começou como uma iniciativa voluntária evoluiu para uma necessidade estratégica, e a tendência é que isso só se intensifique nos próximos anos. Quem não se preparar agora vai ficar para trás. Vamos agora entender na prática como funcionam os 3 pilares fundamentais do ESG, porque é importante saber exatamente o que cada um envolve. Começando pelo pilar ambiental, o E de ESG. Aqui o foco está na redução de emissões de gases de efeito estufa, na gestão eficiente de recursos naturais como águas e energia, no tratamento adequado de resíduos, na preservação da biodiversidade. Na prática, isso pode significar investir em energia renovável, implementar programas de reciclagem, otimizar processos para reduzir desperdício, medir e compensar sua pegada de carbono. O objetivo é minimizar o impacto negativo no meio ambiente e, idealmente, gerar impacto positivo. O pilar social, o S de ESG, foca nas pessoas. Isso inclui promover direitos trabalhistas, garantir condições seguras e dignas de trabalho, investir em diversidade e inclusão, respeitar direitos humanos na cadeia de suprimentos, contribuir para o desenvolvimento das comunidades locais. Na prática, pode ser implementar políticas de equidade salarial, criar programas de desenvolvimento para colaboradores, apoiar projetos sociais, garantir que fornecedores também respeitem padrões éticos. E o pilar de governança, o G de ESG, assegura transparência e ética na gestão. Isso envolve ter uma estrutura de governança clara, com conselhos independentes, políticas anticorrupção robustas, transparência nas demonstrações financeiras, gestão de riscos eficaz, remuneração executiva alinhada com resultados sustentáveis. Na prática, significa prestar contas, tomar decisões éticas mesmo quando são difíceis, ter mecanismos de denúncia seguros. Juntos, esses 3 pilares formam a base para uma estratégia ESG eficaz e verdadeiramente sustentável. Eles não funcionam isolados, eles se complementam e se reforçam mutuamente. Vamos visualizar agora, através de um infográfico, como os 3 pilares do ESG se conectam para criar valor sustentável, porque é importante entender essa interconexão. Começando pelo compromisso ambiental, estamos falando de gestão responsável dos recursos naturais. Isso não é apenas sobre cumprir leis ambientais, é sobre reconhecer que os recursos do planeta são finitos e que temos responsabilidade de usá-los de forma inteligente. Empresas que fazem isso bem reduzem custos operacionais, evitam riscos regulatórios, atraem consumidores conscientes e contribuem para
a preservação do planeta para as próximas gerações. O impacto social positivo é alcançado através de práticas inclusivas e comunitárias. Quando você investe nas pessoas, seja nos seus colaboradores ou nas comunidades onde atua, você cria um ciclo virtuoso. Colaboradores mais satisfeitos são mais produtivos e leais. Comunidades que se beneficiam da presença da empresa se tornam aliadas e não adversárias. Diversidade traz diferentes perspectivas que impulsionam inovação. E a governança ética e transparente garante a integridade nos negócios. Isso cria confiança com investidores, clientes, colaboradores e sociedade. Empresas com boa governança têm menos escândalos, menos processos, melhor reputação e acesso mais fácil a capital. Agora, aqui está o ponto crucial. Esses elementos não são independentes, eles são profundamente interconectados. Uma boa governança facilita a implementação de práticas ambientais e sociais. Práticas sociais positivas melhoram a reputação e facilitam a governança. Compromisso ambiental atrai talentos e investidores. Quando você trabalha os 3 pilares de forma integrada, você cria um efeito multiplicador que gera valor sustentável muito maior do que a soma das partes. Vamos agora para a parte 2, onde vamos entender as diferenças e conexões entre compliance e ESG, porque muita gente confunde esses dois conceitos. Compliance é o mínimo obrigatório, é o que você precisa fazer para estar dentro da lei. O foco do compliance está em regras e normas, em evitar multas, processos, sanções regulatórias. É importante, absolutamente. Você não pode operar uma empresa sem estar em compliance. Mas compliance é reativo, é sobre não fazer o errado, é sobre evitar problemas. Já o ESG vai muito além disso. ESG é proativo, é sobre fazer o certo mesmo quando não é obrigatório. É sobre integrar práticas sustentáveis na estratégia de negócios, não porque a lei manda, mas porque faz sentido estratégico, porque cria valor, porque é o caminho certo. ESG olha para o longo prazo, para o impacto positivo, para a construção de um negócio resiliente e admirado. Agora, é importante entender que essas abordagens não são opostas, elas se complementam. O compliance é a base, é o chão firme onde você constrói. Sem compliance, você tem problemas legais que podem destruir a empresa. Mas se você fica só no compliance, você está apenas evitando o pior, não está criando o melhor. ESG é o que você constrói em cima dessa base sólida de compliance. É onde você vai além do obrigatório e cria diferenciação competitiva. Ao longo desta parte do curso, vamos explorar como essas abordagens diferem na criação de valor e como você pode usar as duas de forma complementar para construir um negócio verdadeiramente sustentável e competitivo. Vamos entender melhor o que é compliance e qual o seu papel, porque é importante de reconhecer sua importância antes de avançarmos para o ESG. Compliance é o mínimo obrigatório que toda empresa precisa fazer para operar legalmente. O foco principal está em cumprir legislações e regulamentações vigentes, sejam elas trabalhistas, tributárias, ambientais, setoriais. É sobre conhecer as regras do jogo e jogar dentro delas. Além de cumprir as leis, o compliance também foca em prevenir riscos. Isso significa identificar onde a empresa pode estar vulnerável a problemas legais, implementar controles para evitar essas situações e monitorar constantemente para garantir que tudo está funcionando como deveria. Manter controles internos robustos é parte essencial do compliance. Vamos ver alguns exemplos práticos. Políticas anticorrupção são um exemplo clássico de compliance. Você precisa ter procedimentos claros que impeçam suborno, propina, conflitos de interesse. Auditorias de conformidade são outro exemplo, onde você verifica regularmente se todos os processos estão de acordo com as normas aplicáveis. Treinamentos obrigatórios sobre segurança do trabalho, proteção de dados, código de ética, tudo isso faz parte do compliance. Agora, aqui está o ponto importante. Compliance não é o vilão, não é algo chato que atrapalha o negócio. Compliance é a base sólida sobre essa qual práticas ESG mais amplas podem ser construídas. Você não pode ter uma estratégia ESG genuína se não está nem cumprindo as obrigações básicas. Então veja o compliance como o alicerce necessário e o ESG
como a construção estratégica que você faz em cima desse alicerce para criar valor adicional e diferenciação competitiva. Agora vamos entender como o ESG vai além do compliance e realmente cria valor e impacto positivo para a organização. Enquanto o compliance protege contra riscos e evita problemas, o ESG é uma integração estratégica que gera benefícios concretos de longo prazo. Não é apenas sobre evitar o negativo, é sobre criar o positivo. E esses benefícios são tangíveis e mensuráveis. Primeiro, o ESG fortalece a reputação da empresa. Hoje, consumidores, investidores e a sociedade em geral estão cada vez mais atentos às práticas das empresas. Uma empresa com boas práticas ESG conquista confiança, admiração e lealdade. Isso se traduz em preferência de compra, acesso mais fácil a capital e licença social para operar. Segundo, o ESG acelera a inovação. Quando você se compromete com práticas sustentáveis, você é forçado a repensar processos, buscar novas tecnologias, encontrar soluções criativas. Isso gera inovação que muitas vezes resulta em produtos melhores, processos mais eficientes e novos modelos de negócio. Terceiro, o ESG oferece vantagem competitiva real. Empresas que lideram em ESG atraem os melhores talentos, conquistam contratos com grandes corporações que exigem fornecedores sustentáveis, acessam linhas de crédito com taxas melhores. Vamos ver exemplos práticos. Investir em eficiência energética não é apenas bom para o meio ambiente, reduz drasticamente custos operacionais. Ter boas práticas sociais e de governança atrai e retém talentos qualificados, reduzindo turnover e custos de recrutamento. Transparência na governança facilita acesso a investidores e reduz custo de capital. ESG bem feito não é custo, é investimento com retorno comprovado. Vamos falar agora sobre os desafios na implementação do ESG especificamente no contexto brasileiro, porque é importante ser realista sobre as dificuldades que você vai encontrar. O primeiro grande desafio é a complexidade regulatória. O Brasil tem um ambiente regulatório bastante complexo, com múltiplas esferas de governo, legislações que mudam frequentemente, falta de clareza em alguns pontos. Isso dificulta saber exatamente o que precisa ser feito e como fazer. Além disso, as exigências de ESG ainda estão em evolução no país, então as empresas precisam navegar por um cenário em constante mudança. O segundo desafio é a resistência organizacional. Muitas empresas, especialmente as mais tradicionais, veem ESG como custo adicional, como burocracia desnecessária. A resistência de lideranças que não entendem o valor, de áreas operacionais que veem como mais trabalho, de acionistas que querem resultados de curto prazo. Vencer essa resistência cultural é um dos maiores desafios. E o terceiro desafio, muito sério, é o risco de greenwashing. Greenwashing é quando uma empresa finge ser sustentável, faz propaganda de práticas ESG, mas na realidade não implementa nada de substancial. Isso é extremamente perigoso porque, quando descoberto, destrói a reputação da empresa. Por isso, é crucial ter governança colaborativa, com múltiplas áreas envolvidas e evidências concretas de impacto, com métricas reais e auditáveis. Superar esses desafios não é fácil, mas é absolutamente crucial para uma implementação eficaz do ESG. Você precisa ter paciência, persistência, investir em educação interna, começar com projetos piloto que demonstrem valor e construir gradualmente uma cultura genuinamente sustentável. Parte 3. ESG na cadeia de valor. O novo imperativo estratégico. Integrar ESG na cadeia de valor é essencial para a sustentabilidade. Vamos explorar como práticas responsáveis em toda a cadeia podem transformar desafios em oportunidades, garantindo operações sustentáveis e responsáveis. Vamos falar agora sobre um tema absolutamente crucial: a sustentabilidade na cadeia de valor, porque você não pode ser verdadeiramente sustentável se sua cadeia de suprimentos não for. O cenário regulatório global está passando por uma transformação profunda. Não é mais suficiente cuidar apenas das suas operações diretas, agora você é responsável também pelo que acontece na sua cadeia de fornecedores. E isso não é apenas uma tendência, está se tornando lei em diversos lugares.
Diretrizes como a CSDDD Europeia, que é a Diretiva de Devida Diligência em Sustentabilidade Corporativa, e a CSR, que é a Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa, estão exigindo transparência total e práticas sustentáveis ao longo de toda a cadeia de valor. Se você quer fazer negócios com a Europa, você precisa comprovar que seus fornecedores também seguem padrões sustentáveis. Dois temas são prioridades absolutas nesse contexto. A descarbonização, ou seja, reduzir as emissões de carbono não apenas nas suas operações, mas em toda a cadeia, desde a extração de matéria-prima até o descarte final do produto. E os direitos humanos, garantir que em nenhum ponto da sua cadeia exista um trabalho escravo, trabalho infantil, condições degradantes ou violações de direitos básicos. Aqui está a verdade que muitas empresas estão descobrindo. A sustentabilidade da sua empresa depende diretamente da sustentabilidade dos seus fornecedores. Você pode ter as melhores práticas internamente, mas se seu fornecedor usa trabalho escravo ou polui rios, você está associado a isso e vai sofrer as consequências. Por isso, gerenciar a sustentabilidade da cadeia de valor não é mais opcional, é essencial para a sobrevivência do negócio. Agora vamos ver como empresas que são líderes em ESG estão transformando suas cadeias de valor, porque existem exemplos concretos de sucesso que podemos aprender. Empresas líderes em ESG não tratam a cadeia de valor como algo separado, elas integram a cadeia de valor como parte essencial da estratégia de sustentabilidade. Elas entendem que não adianta ser excelente internamente se a cadeia está cheia de problemas. Então elas trabalham ativamente para transformar toda a cadeia. Existem 3 práticas-chave que essas empresas aplicam. Primeira, seleção criteriosa de fornecedores. Elas não escolhem apenas pelo menor preço, elas avaliam práticas ambientais, sociais e de governança. Criam questionários detalhados, fazem auditorias, exigem certificações. Fornecedores que não atendem padrões mínimos são excluídos. Segunda prática, gestão colaborativa. Em vez de apenas cobrar, essas empresas trabalham junto com os fornecedores para ajudá-los a melhorar. Oferecem treinamentos, compartilham melhores práticas, às vezes até apoiam financeiramente investimentos em sustentabilidade. Elas entendem que fornecedores melhores beneficiam toda a cadeia. Terceira prática, melhoria contínua. Elas estabelecem metas progressivas, monitoram indicadores regularmente, reconhecem e premiam fornecedores que se destacam. Criam um ciclo virtuoso de evolução constante, e os resultados são impressionantes. Empresas que fazem isso bem relatam redução significativa de riscos, menos problemas de reputação, menos interrupções na cadeia. E também melhorias em eficiência, porque fornecedores mais sustentáveis tendem a ser mais inovadores e eficientes. Transformar a cadeia de valor não é fácil, mas é um investimento que se paga muitas vezes. Vamos falar agora sobre rastreabilidade e transparência em toda a cadeia, porque esse é um dos pilares fundamentais de uma estratégia ESG efetiva. Rastreabilidade significa saber exatamente de onde vem cada componente do seu produto, por onde ele passou, em que condições foi produzido e transportado, e o que acontece com ele no final da vida útil. Desde a matéria-prima até o fim de vida, cada etapa deve ser sustentável e certificada. Vamos pensar no ciclo completo. A matéria-prima foi extraída de forma responsável? Não veio de desmatamento ilegal? Não envolveu trabalho carado ou trabalho escravo? Você precisa ter essa garantia através de certificações confiáveis e auditorias independentes. Os processos de produção são limpos? Usam energia renovável? Minimizam desperdício? Tratam adequadamente efluentes? Cada fornecedor na cadeia precisa demonstrar que está operando de forma sustentável. A logística é de baixo carbono? Você está otimizando rotas, usando modais menos poluentes quando possível, compensando emissões inevitáveis. O transporte é uma parte significativa da pegada de carbono de muitos produtos. E no fim da vida útil, você está aplicando princípios de economia circular? O produto pode ser reciclado? Componentes podem ser reutilizados? Você tem programas de logística reversa? Economia circular é sobre fechar o ciclo, transformar resíduo em recurso. Garantir responsabilidade e transparência em toda essa cadeia não é simples. Exige sistemas robustos de rastreamento. Muitas vezes, usando tecnologias como blockchain, exige auditorias regulares, exige parceria com fornecedores.
Mas essa transparência total é cada vez mais exigida por reguladores, investidores e consumidores. Quem conseguir fazer isso bem vai ter uma vantagem competitiva enorme. Parte 4. Estratégias para criar valor sustentável com ESG. Vamos explorar como integrar ESG na estratégia corporativa, alinhando sustentabilidade com crescimento e retorno financeiro. Estratégias eficazes são fundamentais para transformar desafios em oportunidades e criar valor duradouro. Vamos falar agora sobre como integrar ESG na estratégia corporativa de forma efetiva, porque não adianta tratar ESG como algo separado do negócio, ele precisa estar no coração da estratégia. Uma abordagem holística é absolutamente necessária. Isso significa que ESG não pode ser responsabilidade apenas de um departamento isolado. Precisa estar integrado em todas as áreas, desde o planejamento estratégico até a operação do dia a dia. O primeiro passo é definir materialidade. Materialidade em ESG significa identificar quais temas são mais relevantes para o seu negócio específico. Uma empresa de tecnologia tem temas materiais diferentes de uma mineradora. Você precisa fazer uma análise de materialidade para focar energia e recursos nos temas que realmente importam para o seu setor e para seus stakeholders. Segundo passo, combine análises top-down e bottom-up. Top-down significa olhar para tendências globais, regulações futuras, expectativas de investidores, definir a visão estratégica de cima para baixo. Bottom-up significa ouvir quem está na operação, entender os desafios práticos, coletar ideias de quem executa. A combinação dessas duas abordagens garante que a estratégia seja ao mesmo tempo ambiciosa e viável. Terceiro passo: estabeleça metas ambiciosas, mas realistas. Metas muito tímidas não geram transformação real. Metas impossíveis geram frustração e descrédito. Encontre o equilíbrio. Defina metas que desafiem a organização, mas que sejam alcançáveis com esforço e investimento adequados. E quarto passo: envolva stakeholders. Converse com colaboradores, clientes, fornecedores, comunidades, investidores. Entenda expectativas, colete feedback, crie senso de cocriação. Essas práticas garantem uma integração ESG eficaz e verdadeiramente alinhada aos objetivos organizacionais. Agora vamos falar sobre os benefícios comprovados do ESG para as empresas. Porque é importante entender que não estamos falando de teoria, estamos falando de resultados concretos e mensuráveis. O primeiro benefício é que a ESG fortalece a reputação e a marca da empresa. Hoje, consumidores pesquisam antes de comprar, investidores analisam práticas antes de investir, talentos investigam antes de aceitar uma oferta de emprego. Uma reputação sólida em ESG se traduz em preferência, confiança e lealdade. E reputação, uma vez construída, se torna um ativo valiosíssimo e difícil de copiar. Segundo benefício, ESG melhora significativamente o acesso a capital. Fundos de investimento ESG movimentam trilhões de dólares globalmente e só investem em empresas com boas práticas. Bancos oferecem linhas de crédito com taxas melhores para empresas sustentáveis. Investidores institucionais priorizam empresas com baixo risco ESG. Então, ter boas práticas literalmente facilita e barateia o acesso a recursos financeiros. Terceiro benefício: ESG fideliza clientes. Especialmente as gerações mais jovens, que têm poder de compra crescente, preferem marcas que compartilham seus valores. Eles pagam mais por produtos sustentáveis, são mais leais a marcas responsáveis e se tornam defensores da marca. Quarto benefício: ESG. Cogite com Kosushi. O ESG atrai e retém os melhores talentos. Profissionais qualificados, especialmente os mais jovens, querem trabalhar em empresas que fazem diferença positiva no mundo. Eles aceitam até salários um pouco menores para trabalhar em empresas com propósito. E tem mais, estudos mostram que empresas líderes em ESG apresentam valorização superior no mercado de ações no longo prazo. Esses benefícios tangíveis e intangíveis comprovam de forma inequívoca o valor estratégico do ESG. Vamos falar agora sobre casos de sucesso e exemplos inspiradores de empresas brasileiras que demonstram na prática que ESG é uma alavanca real de criação de valor. A Natura é um exemplo emblemático.
Ela construiu toda a sua marca em torno da sustentabilidade, muito antes de ESG virar moda. Usa ingredientes da biodiversidade brasileira de forma sustentável, trabalha com comunidades tradicionais em regime de comércio justo, tem embalagens recicláveis e programas de logística reversa. E o resultado? A Natura se tornou uma das marcas mais admiradas do Brasil. Consegue cobrar premium nos produtos, atrai consumidores fiéis e expandiu internacionalmente com essa proposta de valor. O Itaú Unibanco é outro caso interessante. O banco implementou políticas rigorosas de análise de risco socioambiental, não financia projetos que causem danos ambientais significativos, investe pesado em diversidade e inclusão, tem metas ambiciosas de neutralidade de carbono. Isso não só melhorou a reputação do banco, como também reduziu riscos de crédito e atraiu investidores ESG, contribuindo para a valorização das ações. A Ambev também tem exemplos fortes. Investiu pesado em eficiência hídrica, reduzindo drasticamente o consumo de água por litro de bebida produzida. Implementou programas de economia circular, reutilizando subprodutos da produção. Tem metas agressivas de redução de emissões. E tudo isso resultou em economia de custos operacionais significativa, além de fortalecer a marca. Esses casos demonstram que ESG não é filantropia, é estratégia de negócio inteligente. Essas empresas implementaram práticas sustentáveis que resultaram em inovação, economia de custos e impacto socioambiental positivo, inspirando outras empresas a seguir o exemplo e provando que é possível fazer bem fazendo o bem. Vamos falar agora sobre o futuro do ESG, porque entender para onde estamos indo é fundamental para se preparar adequadamente. 3 grandes forças estão moldando esse futuro: regulação, tecnologia e cultura organizacional. Primeiro, a evolução regulatória. O que hoje é voluntário em muitos lugares está se tornando obrigatório. A União Europeia está liderando com regulações cada vez mais rigorosas, mas outros países estão seguindo. No Brasil, a CVM já está exigindo mais transparência de empresas de capital aberto. A tendência é clara: ESG vai deixar de ser diferencial e vai virar requisito básico para operar. Segundo, tecnologia e inteligência artificial estão revolucionando o ESG. Hoje já é possível usar IA para analisar enormes volumes de dados, identificar riscos socioambientais. Na cadeia de suprimentos, prever impactos futuros, otimizar recursos. Blockchain está sendo usado para rastreabilidade total. Satélites monitoram desmatamento em tempo real. Métricas avançadas permitem medir impacto com precisão nunca antes possível. Terceiro, a transformação cultural dentro das organizações. ESG está deixando de ser responsabilidade de um departamento específico e está se tornando parte da cultura. Colaboradores de todas as áreas estão sendo treinados, KPIs estão sendo ajustados, remuneração de executivos está sendo atrelada a metas ESG. E tem 2 pontos cruciais para o futuro: demonstrar impacto real, com evidências concretas, não apenas discurso bonito, e combater o greenwashing através de métricas auditáveis e colaboração global com padrões universais. A transparência e a eficácia das práticas ESG vão ser cada vez mais escrutinadas. Quem se preparar agora vai liderar, quem atrasar vai sofrer. E chegamos à conclusão do nosso curso ESG Além do Compliance, criando valor sustentável. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Isso demonstra o seu comprometimento com a construção de um futuro mais sustentável. Vamos recapitular a mensagem central deste curso. ESG transcende completamente o compliance tradicional. Não é sobre preencher formulários ou evitar multas, é sobre uma jornada estratégica de transformação profunda da forma como fazemos negócios. É sobre reconhecer que as empresas não existem isoladas. Elas fazem parte de um ecossistema maior que inclui meio ambiente, sociedade e economia. Ao longo deste curso, vimos que empresas que adotam ESG de forma genuína e estratégica não apenas garantem sua longevidade, elas criam valor sustentável para todos os stakeholders. Elas atraem investimentos, fidelizam clientes, retêm talentos, inovam mais, reduzem riscos e constroem reputação sólida.
ESG bem feito é bom para o planeta, bom para as pessoas e bom para os negócios. E aqui está a mensagem mais importante: o momento é agora. Não espere a regulação forçar, não espere a concorrência sair na frente, não espere uma crise para reagir. Comece hoje a transformar desafios em oportunidades e inicie sua jornada ESG. Comece pequeno se necessário, mas comece. Faça uma análise de materialidade, defina metas, envolva sua equipe, busque conhecimento, implemente projetos piloto. Muito obrigado pela sua participação. Se você está no YouTube, não esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos cursos. E você pode emitir seu certificado gratuito seguindo o passo a passo que está na descrição deste vídeo e também no nosso grupo do WhatsApp. Desejo muito sucesso na sua jornada ESG. Um grande abraço e até o próximo curso!